Minha mãe quer se casar com o pai do meu noivo. Sim, você ouviu direito. Descobrimos que eles tinham um caso secreto e agora o meu sogro abandonou a minha sogra para assumir um relacionamento com a minha mãe. E o pior: eles estão planejando se casar. Não podemos permitir que isso aconteça, pois vai destruir completamente nosso relacionamento. Vamos fazer de tudo para impedir esse casamento e acabar com essa loucura de uma vez por todas. Tenho 24 anos e descobri que minha mãe e o pai do meu namorado estão em um relacionamento. Para proteger nossas identidades, vou chamar meu namorado de Jack e seu pai de Jason. Jack e eu nos conhecemos no ensino médio. Éramos aqueles namorados de escola sobre os quais você lê em romances sentimentais, mas nunca acredita que realmente existem. Nos conectamos instantaneamente por nosso amor compartilhado por Legos e maratonas de filmes do MCU. Não demorou muito para que nos tornássemos inseparáveis e nosso relacionamento crescesse mais forte a cada ano. Pouco depois de começarmos a namorar, ficamos tão bêbados que acabamos confessando casualmente nossos sentimentos um pelo outro. Nossos pais se conheceram naturalmente através de nós e participavam daqueles jantares habituais, churrascos no quintal e reuniões de feriados onde você torce para que seus pais não te envergonhem muito. Eles riam das caçarolas queimadas no jantar nas casas uns dos outros e trocavam histórias sobre nossas travessuras de infância. Mas, com o tempo, esses encontros se tornaram menos frequentes. Suas risadas desapareceram no silêncio, a vida ficou ocupada e os encontros se tornaram raros. Todos se afastaram. Não pensamos muito nisso, afinal, adultos têm suas próprias vidas. Depois do ensino médio, comecei a notar que meus pais estavam se tornando mais distantes até que o inevitável aconteceu: meus pais se divorciaram. Por causa disso, eu tive que trabalhar para ajudar minha mãe. Felizmente, Jack e eu temos empregos estáveis e sonhamos em morar juntos o mais rápido possível, mas nosso pequeno salário não era suficiente. Tive que dividir o aluguel e as contas com minha mãe e Jack também teve que ajudar seu pai, Jason, que está desempregado há 1 ano. Mas o que é mais importante para nós do que morar juntos é nos casar. Jack e eu estamos economizando para o casamento dos nossos sonhos. No entanto, economizar dinheiro é mais fácil falar do que fazer, especialmente quando a vida continua nos jogando desafios. Sonhos custam dinheiro e dinheiro é algo que está faltando hoje em dia. Minha mãe perdeu o emprego quando sua empresa fez cortes e os 2 empregos de meio período que estou fazendo mal conseguem cobrir os itens essenciais. Embora minha mãe tenha economias, elas estão sendo drenadas lentamente e acho que em breve terei que cobrir todas as nossas despesas de subsistência. Contas médicas inesperadas adicionaram mais uma camada de estresse. Estávamos conseguindo sobreviver até que o aviso de despejo chegou. Tentamos encontrar um lugar mais acessível, passamos noites olhando listas e ligando para vários lugares, mas logo descobrimos que acessível é um termo relativo. Nada dentro do nosso orçamento parecia habitável. Meu casamento teve que esperar. Claro, Jack, como meu parceiro, teve que suportar todas as minhas frustrações enquanto eu desabafava sobre o orçamento do casamento e como parecia que nunca iríamos conseguir. Toda vez que fazíamos progresso, outra coisa surgia. Nesse momento, Jack nos convidou para ir até a casa dele. Enquanto estávamos comendo, Jason e sua mãe ofereceram um quarto extra na casa deles em troca de ajudarmos com as contas e tarefas domésticas. Minha mãe e eu trocamos um olhar hesitante. Parecia estranho e invasivo, mas estávamos ficando sem opções. Por mais que eu quisesse recusar, realmente precisávamos da ajuda, então aceitamos de bom grado a oferta. No dia seguinte, começamos a nos mudar. Olhei pelo lado bom, minha mãe e eu conseguimos um lugar temporário para ficar e, tecnicamente, Jack e eu estávamos morando juntos. Jason e Jack nos ajudaram a mudar nossas coisas do apartamento para a casa deles. Minha mãe e eu dividíamos um quarto na casa deles e vendemos alguns dos nossos móveis e pertences para não lotar o lugar. Foi estranho no começo, fundir nossas vidas com as deles, mas eles fizeram de tudo para nos fazer sentir em casa. Eles nos ajudaram a nos acomodar. Vivendo sob o mesmo teto, Jack e eu percebemos que nossos pais estavam ficando mais confortáveis e amigáveis. Uma manhã, enquanto estávamos sentados à mesa, percebi como tudo parecia natural, risadas fáceis e histórias compartilhadas. Era o tipo de relacionamento familiar que Jack e eu sempre esperávamos. Uma noite, após um dia particularmente cansativo no trabalho, tive que sair mais cedo porque não me sentia bem. Voltei para casa e encontrei minha mãe mais feliz do que nas semanas anteriores. Ela estava cantarolando enquanto arrumava a mesa para o jantar.
Foi estranho, mas bom vê-la de bom humor. Quando estava prestes a perguntar o motivo de tanta felicidade, alguém entrou na cozinha. Era Jason. Levou um segundo para eu processar porque o pai de Jack estava ali com um buquê de flores. Ele parecia surpreso ao me ver. Jason disse que não esperava me ver tão cedo. Expliquei que tive que voltar para casa mais cedo. Então ele entregou o buquê para minha mãe pedindo a ela para pôr num vaso para decorar a casa. Com isso não desconfiei que algo estranho estava acontecendo. Jack e eu estávamos felizes que eles pareciam se dar bem. Isso significava que seria mais fácil para nós nos casarmos, já que nossos pais estavam em bons termos. Mas havia algo mais. Eu não percebi o jeito como eles riam juntos, os olhares secretos e os toques sutis. Mas na verdade minha mãe e Jason estavam tendo um caso. Mas na época eu não percebi o que realmente estava acontecendo. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Minha mãe conseguiu um novo emprego com melhor salário, assumi turnos extras e encontramos trabalho freelance para aumentar nossa renda. Lentamente, mas seguramente, economizamos o suficiente para nos mudarmos para um apartamento de um quarto. No dia da mudança, minha mãe e eu abraçamos os pais de Jack, agradecendo-lhes sinceramente por sua generosidade e apoio, e eles nos ajudaram a levar nossas coisas. Pouco tempo depois, os pais de Jack tiveram uma briga calorosa que culminou em uma separação repentina, deixando todos em choque. Nenhum dos dois revelou o motivo da discussão, e isso só aumentou o mistério e a confusão entre familiares e amigos. A decisão abrupta de se separarem sem explicações deixou um clima de tensão no ar, com todos se perguntando o que poderia ter acontecido para causar um rompimento tão inesperado. Mas logo iríamos descobrir o motivo dessa briga e separação. Meses após a mudança, minha mãe e eu visitamos a casa de Jason para um jantar casual. Mamãe foi mais cedo para ajudar Jason com o jantar. Jack me buscou no trabalho e, enquanto caminhávamos, o cheiro familiar da comida de Jason nos recebeu. Fizemos o nosso caminho para a cozinha, conversando e rindo, e então os vimos, minha mãe e Jason, se beijando. A visão foi inesperada e nos deixou em choque. Nossa mente começou a correr tentando entender o que tínhamos acabado de ver. Nossos pais se afastaram, parecendo igualmente surpresos ao nos ver parados ali. Minha mãe respirou fundo e começou a explicar. Eles confessaram que começaram a ficar juntos enquanto minha mãe e eu ainda morávamos na casa de Jason. Eles juraram que não tinham a intenção de que o relacionamento acontecesse. Eles admitiram que queriam manter isso em segredo até estarem certos sobre seus sentimentos. Jack e eu trocamos um olhar, processando a visão horrível na nossa frente. Eu estava sem palavras e sentindo uma mistura de emoções. Jack e eu estávamos planejando nos casar e nossos pais sabiam disso. Então, por que eles começaram um relacionamento sabendo que seus filhos estavam prestes a se casar? Com tantos homens no mundo, minha mãe tinha que se envolver justamente com o meu futuro sogro, separando os pais do meu noivo. Acabei saindo correndo direto para o nosso apartamento, nem cheguei a provar a comida. Não sei o que fazer. Minha mãe chegou em casa esta manhã e ainda estamos em um clima tenso. Não estamos falando uma com a outra no momento, mas sempre que a vejo falando ao telefone com Jason, ela parece tão feliz e animada. Isso me deixa nervosa e agitada, porque odeio vê-la assim depois de tudo o que aconteceu. A notícia se espalhou rapidamente pela família, causando um alvoroço entre os parentes. Alguns estão firmemente contra minha mãe, acusando-a de ser fútil e uma destruidora de lares, afirmando que ela não deveria ter se envolvido com o pai do meu noivo. Eles veem sua ação como egoísta e prejudicial, especialmente por ter causado a separação dos pais de Jack. Por outro lado, há quem acredite que ela merece ser feliz, defendendo que todos têm o direito de buscar sua própria felicidade, mesmo que isso signifique tomar decisões controversas. Esse dilema familiar criou uma divisão clara, com opiniões polarizadas sobre a situação. Jack e eu estamos fazendo o nosso melhor para lidar com tudo isso. Estamos tentando encontrar a melhor maneira de enfrentar essa situação complicada e, ao mesmo tempo, agradecemos imensamente a todos que estão nos apoiando durante esse período difícil. Há aqueles que nos criticam, dizendo que estou roubando a felicidade da minha mãe. Mas e a minha felicidade? Minha mãe já teve a sua chance de ser feliz com meu pai, mesmo que tenha terminado em divórcio. Ela já experimentou um casamento e a vida de casada, enquanto eu estou apenas começando a construir meu próprio futuro com Jack. É injusto esperar que sacrifiquemos nosso relacionamento e nossos sonhos para que ela possa perseguir um romance com o pai do meu noivo, especialmente considerando as complicações e dores que isso tem causado a todos ao nosso redor.
Eu estive com Jack por quase uma década. Não permitirei que ninguém, nem mesmo minha mãe, destrua minha felicidade por causa de um relacionamento que acabou de começar. Eu realmente não sei se isso faz sentido. Já se passaram 2 meses desde aquele jantar estranho em que Jack e eu pegamos nossos pais em flagrante. 2 meses de raiva e confusão latente e machucados. Finalmente, Jack e eu tivemos tempo para falar sobre a decisão dos nossos pais. Claro que nós dois éramos contra o relacionamento deles, afinal, vamos nos casar. Uma semana após a situação na cozinha, Jason e minha mãe apareceram no nosso apartamento com um buquê de flores. Achei que eles vinham para se desculpar e parar com essa bobagem de relacionamento, mas eu estava enganado. Sentados na sala de estar, anunciaram que planejam se casar este ano. Meu queixo praticamente caiu no chão. Depois de tudo o que aconteceu, eles realmente acham que podem simplesmente se casar como se não fosse grande coisa? A reação de Jack refletiu a minha, ele me puxou, e saímos furiosos da sala sem dizer uma palavra. Como eles poderiam fazer isso conosco? Eles não estão pensando nas consequências de suas ações. Como puderam nos trair assim? Quando voltamos ao apartamento mais tarde, eles estavam se beijando novamente. Ao nos notarem, riram e disseram que seriam eles que se casariam antes de nós. Como se as coisas não pudessem piorar, minha mãe anunciou que iria morar com Jason porque eles precisam de espaço e privacidade. Jason, tentando suavizar as coisas, sugeriu que Jack fosse morar comigo, dizendo que, já que ele não podia aceitar o relacionamento com minha mãe, talvez morar comigo fosse a decisão certa. Essa sugestão parecia uma tentativa desesperada de normalizar a situação e nos forçar a aceitar algo que claramente não podíamos. Eles estavam ignorando totalmente o impacto emocional e psicológico que suas ações tinham sobre nós. Jack e eu estávamos indignados. Não era apenas uma questão de espaço físico, era uma questão de respeito e consideração pelos sentimentos e pelo futuro que estávamos tentando construir juntos. Jack se sentiu traído pelo pai e magoado pela maneira como as coisas estavam acontecendo. Ele se viu forçado a tomar uma decisão difícil e, então, fez as malas e veio morar comigo. Quando Jack se mudou, senti que as estrelas estavam começando a se alinhar para nós. Finalmente estávamos juntos, prontos para construir nosso futuro. No entanto, o peso das nossas dificuldades financeiras logo começou a nos sobrecarregar. Tentamos fazer funcionar, mas não foi fácil. Jack não estava preparado para os custos de aluguel, e nosso salário combinado não era suficiente para nos sustentar adequadamente. Sugeri usar nosso orçamento de casamento para cobrir o aluguel, mas Jack recusou firmemente, insistindo que não deveríamos comprometer nossos sonhos. No mês passado, não conseguimos juntar o suficiente para pagar o aluguel, e agora uma nova conta está se aproximando como uma nuvem escura, ameaçando nossa estabilidade. Estamos sem opções, e posso sentir a tensão entre nós chegando ao ponto de ruptura. Cada dia que passa parece aumentar a pressão, e sabemos que precisamos encontrar uma solução muito, muito rápido. A situação está se tornando insustentável, e nosso relacionamento, que já enfrentou tantos desafios, está novamente à beira de um teste crucial. Voltei com atualizações dos eventos ocorridos. Consegui um emprego em tempo integral, e Jack encontrou um emprego de meio período. Esperamos que isso possa nos ajudar a pagar as contas nos próximos meses, aliviando um pouco da pressão financeira que estávamos enfrentando. Mesmo assim, a situação com nossos pais continuava a nos atormentar. Não conseguíamos pensar em nada para impedir que nossos pais se casassem, além de ações prejudiciais e destrutivas. Mas não estávamos dispostos a desistir ainda. Com a data do casamento se aproximando, sabíamos que tínhamos que agir rápido se quiséssemos atrapalhar todos os seus planos. A única coisa em que conseguíamos pensar era encontrar alguma sujeira contra eles o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Passamos inúmeras horas vasculhando e-mails, mídias sociais e qualquer outra coisa que pudéssemos imaginar, procurando por qualquer indício de escândalo ou transgressão que pudesse separá-los. Mas, não importa o quanto nos esforçássemos, não conseguimos encontrar nada. Estávamos perdendo a esperança porque a data do casamento estava se aproximando rapidamente. Isso foi até que descobrimos algo na semana passada. 2 dias atrás foi o casamento da minha mãe com Jason. Uma semana antes do casamento, algo totalmente inesperado aconteceu. Descobri que estou grávida. Jack e eu decidimos que, mesmo assim, iríamos ao casamento, mas estávamos determinados a interromper essa loucura de uma vez por todas. Nos sentamos discretamente no fundo da igreja, angustiados pelo que estávamos prestes a fazer.
Não podíamos permitir que nossos pais cometessem o que acreditávamos ser o maior erro de suas vidas, e não queríamos que isso arruinasse nossa própria vida familiar emergente. Quando o padre pronunciou as palavras "fale agora ou cale-se para sempre", Jack e eu trocamos olhares nervosos. Essa era nossa chance de mudar o curso dos eventos. Com as mãos trêmulas, levantamo-nos, prontos para revelar o segredo que poderia mudar tudo e impedir que o casamento prosseguisse. Com vozes trêmulas, nos levantamos. Ficamos no fundo para garantir que todos ouvissem o que tínhamos a dizer. Revelamos como nossos pais haviam, em nossa visão, sabotado nosso relacionamento por causa de seu próprio romance. A igreja mergulhou em um silêncio mortal enquanto os convidados tentavam absorver o choque das nossas palavras. Ainda tínhamos mais a dizer. Com coragem, anunciei: como vocês podem se casar, sabendo que Jack e eu estamos esperando um filho? O silêncio que se seguiu foi profundo. Todos os olhares se voltaram para minha mãe e Jason, que estavam visivelmente abalados pela notícia. Pois pelas leis da igreja eles não poderiam mais se casar. Naquele momento, a verdade havia sido exposta. Jack e eu estávamos de mãos dadas, demonstrando unidade. Ele me protegia, assegurando que eu não enfrentasse sozinha a reação dos presentes. Lentamente, os convidados começaram a sair, e o casamento foi adiado. Nos dias seguintes, senti uma pontada de culpa. Tínhamos mentido, minha mãe e Jason não sabiam da gravidez, e na verdade, inventamos essa história como uma tentativa desesperada de interromper o casamento. Minha mãe e Jason têm tentado entrar em contato, mas evitamos responder. Recebemos mensagens de familiares apoiando nossa relação, mas o peso de nossas ações ainda recai sobre nós. Precisamos encontrar uma maneira de resolver isso de forma honesta e saudável, antes que as consequências de nossa ação precipitada nos superem. Também recebi alguns pedidos de desculpas por nos terem dito para dar aos nossos pais uma chance de felicidade. Claro, há pessoas que estão zangadas conosco por desrespeitarmos nossos pais e a igreja, mas tivemos que fazer o que era necessário. À medida que a realidade da nossa situação começa a se consolidar, não posso deixar de me perguntar o que virá a seguir. Mas uma coisa é certa, nada jamais será o mesmo. Já se passaram alguns dias desde a minha última postagem e aqui está o que aconteceu. Mesmo que o casamento tenha sido interrompido, minha mãe e Jason anunciaram que nada poderia quebrar o relacionamento deles e que ninguém poderia impedi-los. Eles até anunciaram uma nova data para o casamento. Ao receber essa notícia, fiquei devastada. Como eles podem querer ter filhos juntos? Imagine a vergonha e o bullying que meu filho sofrerá se as pessoas descobrirem que seus avós são casados. Não posso dar ao meu filho uma vida assim. Decidi ligar para meu pai, pois estou ficando sem opções e a única pessoa que acho que poderia ajudar é ele. Depois de um dia de reflexão, finalmente liguei para ele. Ele ficou chocado ao descobrir a situação. Pediu meu endereço imediatamente e me disse para esperar. O que ele revelou em seguida não era o que eu esperava. Ele apareceu à nossa porta e contou o verdadeiro motivo pelo qual ele e minha mãe se separaram anos atrás. Não foi porque simplesmente não deu certo, mas porque minha mãe o traiu com ninguém menos que Jason. Ele contou que tudo começou quando Jack e eu começamos a namorar e nossas famílias passaram a se reunir para jantares. Não muito depois, ele percebeu como minha mãe e Jason começaram a agir de forma diferente. Notou o brilho nos olhos dela quando Jason entrava na sala e a suavidade na voz dela quando falava com ele. Meu pai observou como eles se moviam ao redor um do outro com uma facilidade que demonstrava uma conexão profunda. Lembro-me de voltar da escola um dia e encontrar meu pai sentado sozinho na cozinha, com uma expressão de dor e traição no rosto. Ele me disse que ele e minha mãe estavam se separando e que simplesmente não conseguiam mais fazer o casamento funcionar. Eu não entendi naquela época, mas agora tudo faz sentido. Aparentemente, minha mãe manipulou meu pai para manter suas ações em segredo de mim e da mãe de Jack, para que eu não me culpasse por aproximar nossas famílias. Ela foi realmente desonesta. Fiquei triste pelo meu pai por ter uma parceira como minha mãe. Lembrei-me que no final a mãe de Jack estava deprimida e foi embora por causa dessa infidelidade. Não sei como compartilhar isso com Jack, mas tenho medo de que ele não reaja bem à notícia. Sabia que isso o destruiria, assim como me destruiu, mas a verdade tinha que vir à tona, não importa o custo. E se isso pudesse ser usado para acabar de vez com o relacionamento tóxico de minha mãe e Jason, então que assim seja. Conforme a verdade foi se assentando, não pude deixar de sentir um certo alívio porque meu pai finalmente me contou a verdade, mas também uma amargura pelos anos de mentiras e enganos que destruíram nossa família.
Ontem à noite, Jack e eu finalmente confrontamos nossos pais. Diante deles, minha voz tremia, carregada de toda a raiva reprimida que eu sentia. Eles ficaram visivelmente surpresos com minha assertividade repentina. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, disse-lhes com firmeza que, se não cancelassem o casamento, eu garantiria que ambos pagassem pelo que fizeram. Não hesitaria em revelar todos os segredos, e eu me certificaria de que o mundo soubesse exatamente o que eles haviam feito. Olá pessoal, já faz um tempo desde a minha última atualização. Eu realmente nunca pensei que, após minha ameaça, minha mãe e Jason iriam continuar com esse relacionamento absurdo. Mas eu estava errada. De qualquer forma, você provavelmente está se perguntando o que me levou a escrever esta atualização, então aqui está. Depois de entregar meu ultimato para minha mãe e Jason, como eu disse, esperava que eles recuassem e cancelassem o casamento. Em vez disso, eles se tornaram mais teimosos e insistiram que não se importavam com o que o mundo pensava deles. Estavam prontos para enfrentar as consequências de suas ações juntos, aconteça o que acontecer. Eles chamavam isso de fase de lua de mel, e o egoísmo e amor um pelo outro literalmente superaram tudo. Estavam sendo infantis e agindo como adolescentes. Disseram que o que aconteceu já estava no passado e que todo mundo deveria seguir em frente. Mas como podemos seguir em frente quando o que fizeram prejudicou tantas pessoas ao redor deles? A audácia deles me deixou sem palavras. Eu não estava disposta a deixá-los escapar impunes. Jack e eu já estávamos fartos de suas mentiras e cansados de sermos arrastados para a bagunça deles. Então, tomamos uma decisão que mudaria tudo, decidimos renegá-los. Não foi fácil, mas era o que tínhamos que fazer. Não podíamos continuar deixando que brincassem com nossas vidas como se fossemos brinquedos. Cortamos laços com eles totalmente. Eu pensei que tudo terminaria depois de cortarmos contato com eles, mas os parentes maternos de Jack ficaram sabendo do que estava acontecendo e deixa eu te dizer, eles não ficaram nada impressionados. Quem ficaria ao descobrir a razão para a depressão da mãe de Jack? De qualquer forma, descobrimos que a casa onde minha mãe e Jason estavam morando na verdade pertencia a Jack. Foi deixada para ele pelos avós, e ele era o legítimo proprietário. Você pode imaginar o choque deles quando aparecemos na porta ontem e entregamos um aviso de despejo. Assim que terminaram de ler o aviso, minha mãe me deu um tapa na cara, dizendo que não tínhamos o direito de expulsá-los daquela casa. Então Jack lhes contou a verdade e até gritou com o pai por mentir e expulsá-lo de sua própria casa. Os dois estavam vivendo de economias, Jason não estava trabalhando, e minha mãe havia deixado o emprego quando foi morar com ele. Eles imploraram e suplicaram, pedindo para ficar, mas não estávamos dispostos a ceder. Eles até prometeram terminar o relacionamento se os deixássemos ficar na casa, mas não aceitamos. Minha mãe ainda estava chorando quando saímos, mas eu sabia que eles precisavam enfrentar as consequências de suas ações. Eles cavaram suas próprias sepulturas e agora têm que lidar com isso. Quanto a Jack e a mim, provavelmente vamos nos mudar para a casa que ele herdou e construir nossa família lá. Vamos seguir em frente com nossas vidas, pois não tem sido fácil, mas estamos determinados a encontrar a felicidade juntos. Saber que temos um ao outro faz com que tudo vale a pena. A todos vocês que acompanharam essa jornada maluca, quero expressar minha gratidão. O apoio de vocês significou muito para mim. Faz um bom tempo desde a última vez que atualizei vocês. Ei pessoal, eu só queria contar tudo o que aconteceu. Depois de expulsar minha mãe e Jason, Jack e eu nos concentramos em reconstruir nossas vidas. Finalmente nos casamos em uma cerimônia simples na praia, cercados por nossos amigos próximos. Nosso filho em breve começará a frequentar a escola. Nossa sorte não parou por aí. Jack e eu fomos promovidos no trabalho, o que nos permitiu ganhar mais dinheiro. Com nossos rendimentos combinados, conseguimos comprar uma casa nova, a casa dos nossos sonhos. Quanto a minha mãe e Jason, digamos que a sorte deles acabou. Sem casa e sem dinheiro suficiente para se sustentarem, foram forçados a se separar e morar com seus respectivos parentes. Cortamos toda a comunicação com eles, mas recebemos notícias de vez em quando por meio de familiares. Não vou mentir, há uma certa satisfação em saber que eles não tiveram o final feliz que queriam. Minha mãe está tentando se desculpar por tudo que fez comigo. Sei que agora ela se arrepende e até mandou fotos de presentes que disse ter comprado para o neto, esperando que eu permita que eles se conheçam. Dói vê-la assim, mas não quero que ela arruine minha vida novamente. Jack e eu percorremos um longo caminho.
Nosso relacionamento está mais forte do que nunca e finalmente podemos esperar ansiosamente pelo futuro. Para todos que nos apoiaram, obrigada. Quero saber o que vocês fariam. Será que fiz tudo certo? Gostaria de ler a opinião de vocês. Aqui está um comentário que me fez pensar: a vida é muito curta para guardar rancor. É compreensível proteger seu filho, mas os avós podem trazer muita alegria e sabedoria para a vida de uma criança. Todo mundo comete erros, as pessoas crescem. Talvez sua mãe e Jason mereçam uma segunda chance. O que vocês acham? Será que minha mãe merece uma segunda chance, mesmo depois de tudo? Deixem suas opiniões nos comentários.